Oremos. Pai, diante da tua majestade, da tua grandeza, diante da tua santidade, que não tem a ver só com o fato de que o Senhor é um Deus isento de pecado. Tem a ver muito mais com o fato de que o Senhor é inigualável, incomparável, único, especial. Nada se compara a ti. Tu és o Deus criador de todas as coisas. Adjetivos faltam para descrever a tua grandeza, a tua majestade, a tua magnitude. E diante de toda essa grandeza, por meio do teu Espírito, através de teu Filho Jesus, nós pedimos ao Senhor que corrija o nosso coração nessa noite, para que ele continue sendo fascinado pelo Deus Todo-Poderoso, para que o nosso coração engrandeça esse Deus de tal maneira que isso determine a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, de enxergar a igreja, especialmente nessa noite, de enxergar a igreja. Que nós possamos sair daqui adorando o Senhor, não por apenas um momento, mas por toda uma vida. Enquanto o fôlego existir em nós, o louvor do Senhor esteja sempre nos nossos lábios e em toda a eternidade, porque fomos destinados para ela e podemos alcançá-la, não por nossos esforços, mas pelo esforço sacrificial do Filho de Deus na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Seja engrandecido, dignificado, magnificado no nosso meio nessa noite, Senhor. Por meio do Teu Espírito, eleva-nos até Deus, a compreender as coisas espirituais, em nome de Jesus. Amém. 2 domingos em que estamos refletindo sobre como é que é ter uma vida consagrada. Primeiro nós pensamos sobre trabalho. Semana passada sobre família. E falta um elemento nessa equação que é essencial. A igreja. Quando nós pensamos, hoje em dia, sobre a igreja, é interessante, porque muitos enxergam a igreja como algo importante, mas não como uma coisa essencial. Como algo que contribui muito, mas que não é assim indispensável. Lá atrás, em 1979, o teólogo e pregador inglês John Stott, ele percebeu isso e ele escreveu isso, que está nesse slide aqui. Uma das nossas manifestações de miopia como evangélicos tem sido diminuir a importância central da igreja. E ele escreveu isso porque ele percebeu uma coisa interessante. Um movimento onde os cristãos estavam proclamando uma verdade. Estavam proclamando que Cristo salva indivíduos, salva as pessoas. Dando uma ênfase sobre a salvação, os benefícios da salvação individuais. Quando Jesus também morreu por uma causa magnífica, ele morre na cruz para reunir um povo exclusivamente dele. O povo dele. O povo que pertence a ele, propriedade exclusiva do Senhor. E esse modo de pensar criou o que nós chamamos hoje, na nossa geração, olhando para um extremo, de desigrejados. Os desigrejados são aqueles que acreditam que dá para seguir Cristo sem ter um compromisso com a igreja. Ora, isso é um extremo. Mas há um outro não tão extremo. Talvez mais ao meio. Valoriza a membresia. Valoriza até mesmo participar de alguns cultos. Mas o seu envolvimento com a igreja é elástico. E isso ganha um fortalecimento muito grande a partir de uma corrente de pensamento dos nossos dias chamada consumismo. Olha, isso parece coisa de economia, não é? E é bem verdade, faz parte de um contexto de economia, mas deixou de fazer parte só do contexto da economia e passou a ser parte de pertencimento social. Então, na lógica do consumismo, a igreja é tipo um restaurante. A gente chega no restaurante, nossa, que restaurante legal, gostei do perfume. Pessoas interessantes vêm nesse restaurante. E aí tem algo a ser consumido. Muita gente em busca de bem-estar, principalmente, de alguma solução, de alguma bênção, olha para o cardápio e fala, olha, isso eu quero.
Só que daqui a pouco, o cardápio pode ser um tanto quanto repetitivo, ou o cardápio pode ser desagradável. Ah, eu vi que tem molusco no cardápio. Lula eu não quero comer. Lula é intragável, eu não gosto de lula. Eu não quero isso no meu cardápio, eu não quero comer esse tipo de coisa. Então é melhor fazer o quê? Ou ir atrás de outro restaurante, ou pedir um delivery. Porque pensa, se eu pedir um delivery, eu escolho o cardápio, eu escolho o prato, escolho o horário, e o melhor, eu não tenho que esbarrar com ninguém, eu não tenho que me envolver com as pessoas. Se o entregador do delivery puder ir até a minha cama, de preferência, para eu não interromper o Netflix, melhor ainda. E o que acontece é que esse pensamento consumista gera uma espécie de fé delivery. Então eu tenho tudo em casa, eu tenho pregação no YouTube, eu tenho amigos do Facebook que são da igreja, eu sigo pessoas, influenciadores espirituais, então eu preciso de igreja. Precisa. Porque essa é uma grande e terrível mentira. E quando essa ideia de que a igreja colabora muito, mas não é assim indispensável, algumas coisas começam a acontecer sem que a gente perceba. Quando essa ideia de se envolver pouco com a igreja se torna natural, coisas essenciais se perdem e a gente não percebe. Por exemplo, faltar do culto começa a ser uma coisa normal. Ah, faltei do culto. Tudo bem, tem milhares de cultos e eu assisti lá no YouTube, eu assisti lá o meu pregador favorito. É melhor que o pastor que prega na igreja, que eu assisto no YouTube. Discipulado se torna indispensável. Se torna uma coisa negociável. Ah, eu posso ser discipulado ou não. Tanto faz. Pregar o evangelho, ou minimamente convidar pessoas para vir à igreja, desaparece. Deixa de ser uma coisa importante, deixa de ser uma prioridade. Só que esse aqui não é um problema novo. Paulo, quando escreve para os Colossenses, aquela igreja estava passando por um problema. Só que o problema deles era um problema que envolveria, inclusive, de alguma forma, intrigas entre irmãos, uma certa desvalorização da igreja. Tudo isso não era necessariamente um problema sobre a igreja, mas era um problema sobre Jesus. Estamos juntos aí? O Satanás está atacando aí. Expulsa o demônio aí desse computador. Veja, Paulo foi avisado de que havia um grave problema naquela igreja. Como eu disse, não era um problema sobre a igreja, mas um problema sobre Jesus. Alguns falsos mestres, chamados de gnósticos, estavam dizendo que Jesus era muito bacana, mas ele não era tudo isso. Jesus era bom, mas não era perfeito. Jesus era legal, mas não era pleno. Jesus era o Filho de Deus, mas não era Deus. Jesus era só um intermediário para se chegar até Deus. E a verdade é uma só. Quando Cristo é diminuído, a igreja se torna opcional. A igreja se torna dispensável. E é por isso que Paulo escreve essa passagem. É maravilhoso porque muitos estudiosos, muitos biblistas, acreditam que o que temos aqui é um hino. É um antigo hino cristão. Ou seja, há mais de 20 séculos, cristãos estavam cantando: Ele é a imagem do Deus. É isso. Porque é tão tocante, é tão poética a forma como Paulo apresenta Cristo. Que você acredita que isso não é simplesmente poesia no texto, mas é canção, é música. E crente gosta de cantar, não é isso? É importante que o crente cante. Se eu perguntar para você qual é o seu louvor favorito, certamente esse louvor favorito vai te projetar para algum momento difícil que talvez você passou na vida. E é assim que nós vamos marchando rumo à terra prometida, sobretudo cantando. E é muito interessante perceber que na nossa geração se canta muito sobre eu.
pouco sobre nós, um pouco menos sobre Ele. E isso é muito sintomático quando a gente analisa como a igreja tem se tornado um acessório para muita gente, que pode ser guardado, que pode ser colocado no lugar. E o que Paulo faz com essa passagem é nos ajudar a recuperar a nossa visão da magnitude de Cristo. Porque quando Cristo é diminuído, a igreja é opcional. Mas quando Cristo é exaltado, a igreja é essencial. Quando Cristo é adorado, a igreja é parte da vida dos cristãos. Ela é necessária, ela é bela. Há uma comunhão que brota por meio do Espírito de Deus. E Jesus precisa ser, para mim e para você, o verdadeiro Deus que nós adoramos, que nós consideramos que é um Deus grande, que é um Deus magnífico, todo-poderoso. Porque quando Cristo é exaltado, a igreja passa a ser essencial. E é isso que Paulo vai nos mostrar ao longo desse texto. Paulo nos mostra que Jesus deve ser exaltado. Mas por quê? Bom, em primeiro lugar, porque Cristo é o supremo Criador. A partir do verso 15, nós temos uma declaração incrível. Ele é a imagem do Deus invisível. Essa é uma das declarações cristológicas mais incríveis de toda a Bíblia. O que Paulo está dizendo aqui é que o Deus invisível, o Deus cujo universo ele mede de palmo a palmo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que não foi criado, o Deus que existe por toda a eternidade e existirá por toda a eternidade, o Deus cujos adjetivos, como disse, são limitados para defini-lo. Esse Deus invisível por um tempo se fez manifesto quando o seu Filho foi encarnado. Quando Jesus, conforme vemos nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Mateus, nasce de Maria, um menino 100% homem, também era 100% Deus. Quem olhava para Cristo via nada mais, nada menos que o próprio Deus. Ele não era uma fotografia de Deus. Cristo não é uma cópia de Deus. Como diz o autor de Hebreus, ele é o esplendor da glória do Pai. O próprio Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê Deus. Então Jesus não é uma cópia de Deus. Jesus é o próprio Deus. Cristo não apenas revelou alguma coisa sobre Deus. Ele revelou Deus. Agora, para aqueles falsos mestres do gnosticismo, Deus era tão magnífico. E nesse ponto eles tinham razão. Mas era distante demais para ser conhecido diretamente. Então eles começaram a fazer uma mistura ali, um sincretismo de coisas judaizantes, mas também de coisas místicas. E eles começaram a dizer que para Deus você teria que passar por degraus espirituais, você teria que passar por principados, potestades, poderes. E Cristo estava ali, no meio disso tudo, como um intermediário para chegar até Deus. Ora, essa era uma doutrina de mais de 20 séculos. Mas na espiritualidade moderna isso existe até hoje. Inúmeras pessoas fazem de Cristo um intermediário até Deus. Muitas pessoas lidam com Jesus dessa forma. Jesus é só mais um degrau para eu chegar naquilo que eu preciso, para eu chegar naquilo que eu quero, para eu poder comer o prato que eu escolhi. Jesus é só mais um tipo de sabedoria no meio de tantas outras. A maioria de nós, quase todos nós, organizamos muito da nossa uns apps ali. A gente tem ali um app para comida. Esse não pode faltar, não é? O Fedeli... Não, também não. O Mais Delivery, o iFood, não é? A gente tem ali o app para comida. A gente tem ali o app para o exercício. A gente não faz, mas o app está ali. É bem verdade. E agora tem ali um app para saúde mental. Então, quando surge um problema na nossa vida, a pergunta não é quem governa a minha vida?
A pergunta é, que app que eu vou usar agora? Eu preciso de um app para ansiedade agora. Eu preciso de um recurso espiritual para ansiedade. Então eu vou buscar o app Jesus, agora eu preciso de você, ok? Pi. Bom, agora eu preciso de um apoio emocional, porque a coisa está apertada. Então, Jesus, agora eu preciso desse app. Eu preciso de um aplicativo para que eu tenha fé. Agora sim. Um aplicativo da fé que a gente abre quando precisa e fecha quando não precisa. E é assim que muitos de nós lidamos com Jesus, como mais um degrau espiritual para nos dar aquilo que nós precisamos. Só que isso é um erro terrível. E Paulo golpeia isso, golpeia o gnosticismo, a mostrar que Cristo não é um mero intermediário em meio às coisas criadas. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. O texto diz que Ele, por meio dele, Ele todas as coisas. Ele é o Criador. É Ele que estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Pensa no que Paulo está dizendo aqui. Aquele Jesus que foi crucificado no terceiro dia. Ele é o Criador de todas as coisas que existem. As que nós vemos, que não vemos. Aquelas que estão no céu, aquelas que estão na terra. Tudo o que há nesse planeta. Tudo que há no universo. Aquelas inúmeras constelações. Aquelas imagens do telescópio Hubble. Tem telescópios melhores hoje, não é? A gente conhece bem as do Hubble. James Webb. Perfeito. James Webb. Que mostra toda a longura do universo. Se você encontrar um mineiro e perguntar para ele onde fica uma constelação, ele vai dizer, toca toda a vida pelo universo, não é isso? Você vai chegar lá numa nave espacial. Tudo aquilo que nós vemos nessa dimensão, aquilo que é tangível e aquilo que não é. Aquilo que existe na dimensão espiritual, aquilo que existe na dimensão natural, todas essas coisas. Seres angelicais, principados, potestades, tronos. Sim, é bem verdade que quando Jesus criou os seres angelicais, eles ainda não tinham se rebelado. Depois de se rebelarem, veja, eles ainda existem para cumprir o propósito soberano de Jesus sobre todas as coisas. Tudo que existe, existe porque Cristo os fez por meio dele e para ele. E veja, diferente, muito diferente daquilo que os testemunhas de Jeová costumam dizer, porque apresentam Cristo também como um intermediário até Deus. E eles vão usar, inclusive, esse texto aqui, ao dizer que, quando Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação, Paulo não está dizendo com isso que Jesus foi o primeiro criado, porque Jesus é incriado. Paulo está dizendo que Jesus, sendo eterno, teve a primazia, a honra. O Pai lhe deu a primazia de que ele criasse todas as coisas. É maravilhoso pensar isso. Como pai de um adolescente, de uma criança, de vez em quando a gente dá ele a primazia de fazer algumas coisas, não é? De apertar alguns botões, de se encarregar de alguma coisa, e eles se sentem assim, nossa, não é? Só que eles, de certa maneira, têm um pedaço de criação nossa, mas Cristo não. Cristo nunca foi criado. Ele é eterno, ele é desde a eternidade, ele é Deus. É por isso que o verso 17 confirma isso. Ele é antes de todas as coisas. Esse é Jesus. E ele não só criou todas as coisas, e ele não só revela Deus, mas ele sustenta tudo que ele criou. As coisas existem porque Jesus sustenta. O universo nesse momento não está em colapso, porque Jesus está sustentando todos os detalhes dele. Mas o universo pode parecer uma coisa muito distante para nós. Então deixa eu colocar num telescópio para você entender melhor. O fato de que você, nesse exato momento, está respirando, é porque Jesus está sustentando o seu fôlego agora. Ele está perto de você.
toda a sua história, os momentos bons e mesmo os momentos ruins, apesar deles serem ruins, são sustentados, são tecidos, são costurados pelas poderosas mãos do Filho de Deus, Cristo, Jesus Cristo. E alguém ainda pode pensar, tudo bem, Cristo criou, mas agora o mundo segue sozinho. E para fechar essa brecha, Paulo apresenta esse argumento. Nele, tudo subsiste. Nada escapa. De vez em quando a gente se desespera, não é? Mas Deus não fica desesperado, porque Ele tem o controle, a sustentação de todas as coisas. E é muito bom poder saber disso. Paulo não nos diz que o mundo funciona por si só, como alegam os evolucionistas, por acaso. Paulo deixa muito clara a grande verdade que é Cristo sustenta o universo, senão tudo estaria em colapso. Isso significa que a criação não é autônoma. Isso significa que a igreja não é autônoma. Isso significa que você não tem autonomia. Deus controla todas as coisas. Sim, você toma decisões. Sim, você faz escolhas. Isso é um fato que coexiste com outro fato. E a gente não sabe explicar. Cristo sustenta tudo que acontece. Mas para onde esse fato quer nos levar? Engrandecer a Deus. Olhar para esse Deus e perceber que Ele é maior que nós. Olhar para esse Deus e perceber que Ele é maior que os nossos caprichos, Ele é maior que os nossos sonhos, Ele é maior que os nossos desejos, Ele é maior que os nossos projetos. Esse Deus é maior que tudo. Uma fé que não engrandece e não se espanta com Cristo, não passa de uma ilusão. Mas uma fé que adora, encontra repouso na verdade, encontra descanso na soberania e na grandeza. Portanto, o que Paulo nos mostra aqui é que Cristo não é um meio espiritual entre outros. Ele não é um app religioso. Ele não é um degrau na escada da fé. Jesus é o Senhor, Deus de Deus, Senhor dos senhores. Por isso eu repito, quando Cristo é diminuído, a igreja é opcional. Mas se Cristo é grande, se Cristo tem o tamanho que tem de fato, não só na nossa mente, mas aqui, nas prioridades do nosso coração, a igreja então é essencial. Cristo não é só um meio, e a igreja não é só um acessório na vida do crente. Cristo é o supremo Criador. E é com essa magnitude que nós devemos depositar a nossa fé nele. Só que tem uma coisa. A fé cristã não foi feita para ser praticada individualmente, de forma solitária. A fé é coletiva. Eu devo lembrar você, quando Cristo é diminuído, a igreja é opcional. E é por isso que Paulo nos mostra que Jesus deve ser exaltado, porque Ele é o supremo cabeça da igreja. Enquanto o slide entra, eu amarro meu tênis aqui, para que os irmãos que têm transtorno obsessivo compulsivo parem de olhar para o meu pé. Ele é o supremo cabeça da igreja. Como eu disse, a igreja não tem autonomia em si mesma. E a igreja não é uma invenção humana. As pessoas tentam dizer isso. A igreja é uma invenção humana. Foram os homens que inventaram esse negócio de igreja. Não, foi Deus que inventou esse negócio de igreja. Ela é criação divina. E ela pertence a Jesus. Esse texto, escrito quase 20 séculos, afirma no verso 18: Ele é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça do corpo. Com essa analogia, Paulo está dizendo uma coisa: a igreja tem um líder, a igreja tem uma liderança, a igreja tem um comando. Quem comanda a igreja? Não sou eu não, gente. Em parte. Cristo lidera a igreja.
Ele direciona a igreja. Ele comanda a igreja. Mas ele não só comanda a igreja, ele sustenta a igreja. Ele provê para a igreja tudo que ela precisa. E é exatamente porque Cristo lidera, comanda a igreja, sustenta a igreja e provê para a igreja, é que todo cristão deve reter a cabeça. E isso dá um ótimo momento, Fernando Hipólito. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você precisa reter a cabeça. Retenha a cabeça, irmão. O que significa isso? Como assim, reter a cabeça? Paulo nos mostra que nós, como igreja, precisamos estar ligados a Cristo. Eu explico. No 1,18 ele diz que ele é a cabeça do corpo. Agora, lá no 2,18, ele vai nos mostrar isso melhor. Porque na igreja de Colossos tinha um grupo de pessoas que aparentemente eram muito espirituais. Aparentemente tinham visões. Aparentemente, eles tinham experiências muito diferentes dos demais irmãos. E eles aparentemente eram pessoas muito humildes. Mas Paulo faz uma acusação grave contra eles. E alerta os demais irmãos para não caírem na lorota deles. E é aqui que Paulo nos explica o que é reter a cabeça. Ele diz: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. A igreja cresce quando ela está ligada a Cristo. Nos nossos dias, há uma invenção maluca, visões, culto de anjos e mais uma série de outras coisas que tentam substituir a verdadeira ligadura a Cristo. A igreja está ligada a Cristo por meio da palavra. Isso não é novidade nos nossos dias. Naqueles dias tinha esse tipo de coisa. E o que Paulo está dizendo é: irmãos, vocês precisam reter a cabeça. Estejam ligados a Cristo, como a NVT nos mostra. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Portanto, quando a cabeça não é retida, o corpo de Cristo sofre, a igreja enfraquece. O crescimento que vem de Deus passa a ser interrompido. E isso confirma exatamente aquilo que nós estamos propondo aqui. Quando Cristo é diminuído, a igreja é opcional. Mas quando Cristo é exaltado, a igreja é essencial. Agora, o que prova que alguém reteve a cabeça? O que mostra que alguém está retendo a cabeça? Relacionado com o corpo. Paulo completa esse verso dizendo: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nos relacionar com a igreja, nos envolver com a igreja. Deixa eu facilitar mais ainda para você. Frequentar os cultos todos os domingos. Aprender a servir e se envolver com o que acontece na vida da igreja. Absorver a missão da igreja. Significa, em outras palavras, reter o corpo. Gente, a igreja não é uma instituição que tem um CNPJ. Sim, ela é uma instituição que tem um CNPJ. Mas ela é muito além disso. Ela só tem isso na nossa geração. Por séculos não teve nada disso. A igreja é a extensão da identidade do próprio Cristo. Entenda isso. Jesus tem um corpo e ele é real. O seu corpo é a igreja. Negar o corpo é negar a cabeça. E você precisa reter a cabeça. Você e eu precisamos reter a cabeça. Estar ligados à cabeça. Na nossa cultura existe a mula sem cabeça. E essa é uma alegoria fantástica para aquilo que eu quero dizer para você nesse momento.
Meu querido, pare de ser uma mula sem cabeça. Você precisa do corpo. Nós precisamos do corpo. É mais fácil pedir um delivery. É mais fácil ter que lidar com o entregador que mal tira o capacete. Mas aqui é o lugar onde nós tiramos os capacetes, tiramos as máscaras, nos expomos, somos quem devemos ser. Vou uma outra música aqui agora. Cristo, como cabeça, nos direciona a nos envolver com esse corpo. Não há Cristo sem corpo. Guarda isso no seu coração, para você não esquecer disso amanhã. Não existe relacionamento saudável com a cabeça, que é Cristo, se não houver relacionamento profundo com o corpo, que é a igreja. Corpo não se escolhe. Corpo se pertence. É bem provável que quando éramos adolescentes, provavelmente todos nós aqui, se tivéssemos a lâmpada mágica, teríamos escolhido um outro tipo de corpo. Eu quero ser mais alto. Eu teria escolhido nascer completamente de novo, obviamente. Mas corpo não se escolhe, corpo se pertence. O braço não decide aparecer só quando ele quer. Oi, pessoal, hoje eu resolvi aparecer. Estava aqui, escondido. Mas hoje eu vim. Tem 3 domingos que eu não apareci. Corpo. Mas esse domingo... E o coração? Imagina se o coração só aparecesse quando ele está feliz. Hoje eu estou feliz, então hoje eu vou bater. Mas se eu ver o noticiário de segunda-feira, meu amigo, acabou. Pronto. Não tem mais felicidade. Paulo nos diz no verso 19 que o crescimento que vem de Deus acontece quando o corpo está ligado à cabeça e uns aos outros. Isso não acontece por consumo de conteúdo, mas por vínculo. Porque quando Cristo é supremo, a igreja deixa de ser um serviço que a gente consome e passa a ser o corpo no qual nós nos envolvemos. Tem 2 autores contemporâneos que eu gosto muito, eles têm um livro maravilhoso sobre eclesiologia, e eles resumem bem o que eu quero dizer, dizendo assim: não é que a igreja faz de você um cristão. A questão é que frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. Isso demonstra que o Espírito de Cristo está em nós e, portanto, desejamos estar com o povo de Cristo. É uma régua simples de se medir. Desejo estar com o povo de Cristo? Desejo. Estou cheio do Espírito. Não desejo. Tem alguma coisa errada com a minha fé que precisa ser consertada. Reter a cabeça que é Cristo não é apenas confessar que você ama Jesus, que você se entregou a Jesus, mas é demonstrar na prática que você se envolve com Ele através do seu corpo. Isso impacta diretamente o propósito de vida de quem é cristão. Porque quando Cristo é diminuído, a igreja é opcional. Mas se Cristo é exaltado, a igreja é essencial. E para nos ajudar a perceber o valor de Cristo, o valor da igreja, Paulo nos diz que Jesus deve ser exaltado, porque Ele é o supremo Redentor. Cristo é o supremo Redentor. É interessante pensar que depois de mostrar quem Cristo é em relação à criação e em relação à igreja, agora Paulo foca na obra redentora de Jesus. Jesus é o autor da criação, certo? João diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, tudo que existe, se não fosse por ele, não existiria. E aqui, mais uma vez, Paulo afirma, ele é o princípio, ele estava antes, ele não foi criado, ele criou todas as coisas, ele criou um mundo bom, com céu, terra, atmosfera, planta, animais, homem, mulher. Ele criou homem e mulher. Não tinha um terceiro elemento. Homem e mulher. E tudo isso era bom. Aí veio o pecado. Aí o pecado arrasou com tudo. Mas Deus é tão grande que mesmo
com a chegada do pecado no mundo, Deus será mais glorificado ainda, Jesus vai ser mais glorificado ainda, porque Ele não é só o autor da criação, Ele também é o autor da nova criação. De uma nova criação que Ele está restaurando. De novo. Ele é o autor da criação. O verso 18 ainda vai dizer que Ele é o primogênito dentre os mortos. E é agora que a coisa começa a ficar mais próxima da gente. Jesus está criando tudo novo. E a primeira obra da nova criação no reino de Deus é a igreja. No princípio, Deus criou céus e terra, depois homem e mulher. Agora, Cristo cria um povo exclusivamente seu. E esse povo vai viver no reino que Ele está preparando, que ainda não chegou. E a igreja já faz parte desse reino, já faz parte dessa nova criação, já faz parte agora, mas ainda não. Ainda não, porque a nova criação não está completa ainda. Jesus não fez tudo que diz respeito. Ainda no verso 18, diz que Ele é o primogênito dentre os mortos, que Deus deu a Ele a primazia em todas as coisas. Agora vamos entender isso. Ele é o primogênito dentre os mortos. E Deus deu para Ele a primazia em todas as coisas. Isso está chegando cada vez mais perto da gente. Jesus morreu na cruz. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Deus ressuscitou com um corpo glorificado. Ele foi o primeiro, o primogênito dessa nova criação. E todo aquele que faz parte da igreja, um dia, vai receber um corpo glorificado. Para viver no reino pleno que Deus está preparando. Um reino onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E já penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pense num mundo onde as pessoas que você mais ama não morrem. Infelizmente, nós vamos ver muitas pessoas que nós amamos morrerem, se não morrermos antes. Pense num tempo onde o bicho não morre mais, onde a comida não estraga mais, onde as relações entre as pessoas não são mais injustas. Pense num mundo perfeito. Imagine isso agora. É difícil para a gente imaginar isso, né? Por causa da corrupção do pecado que a gente enxerga todo dia e toda hora, dentro de nós, fora de nós. Mas esse reino perfeito, esse mundo novo, ele vai existir. E a igreja já está destinada a ser parte de um tempo e de um reino completamente perfeito. Por isso eu quero lembrar você que a cruz de Cristo não é poderosa só para salvar indivíduos, mas ela é poderosa também para restaurar e construir um novo povo exclusivo. Paulo descreve como Deus faz isso, ao dizer nos versos 19 e 20, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Jesus, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, não só as pessoas, todas as coisas, novos céus e nova terra. Jesus está preparando para quem é parte da igreja, quer sobre a terra, quer nos céus, todas as coisas serão restauradas. Para um tempo de glória, para um tempo que a gente tem dificuldade de imaginar, mas que a gente pode crer e ter tanta certeza quanto o fato de que o sol vai nascer amanhã. Jesus está preparando um reino para a sua igreja. E a igreja é feita de pessoas, gente como a gente, que foi liberto do poder do pecado, como diz o verso 13, gente que foi tirada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
para o reino do seu Filho amado. Em Cristo, nós encontramos redenção e remissão do pecado. Mas nós encontramos também um novo mundo, um novo reino, novos céus e nova terra. A igreja é o povo reconciliado por Cristo que vive hoje, ainda de forma imperfeita, a realidade do reino perfeito que Cristo está restaurando. Por isso, tratar a igreja como uma coisa que a gente usa só quando quer, só quando atende às nossas necessidades pessoais, é viver muito, muito, muito abaixo do que é a verdadeira natureza da igreja. O povo reconciliado por Cristo, o povo que está destinado para a glória eterna. Jesus não salvou a gente só para quem tivesse experiências individuais, mas para fazer parte do povo que vive hoje a reconciliação que um dia vai ser plenamente completa. Um povo que tem um propósito de vida, um povo que hoje tem uma missão e tem uma visão. Ao longo desse texto, amigos, irmãos, Paulo nos mostrou algo muito claro. Eu quero lembrar você. Quando Cristo é diminuído, a igreja é opcional. Mas se Cristo é adorado, se Cristo é exaltado, se Cristo tem a magnitude de fato que Ele tem para a gente, a igreja é essencial. Então a pergunta que eu quero te fazer para a gente ir para os finalmente. Você enxerga a igreja com a mesma importância que Cristo enxerga? Cristo não tratou a igreja como uma coisa secundária. Cristo não tratou a igreja como uma coisa opcional. Cristo não tratou a igreja como uma coisa descartável, que de vez em quando Ele vai ficar de olho nela. Cristo criou céus e terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, com um propósito: a glória dele. E para a glória dele, a coroa de toda essa criação é a igreja. Por isso que a igreja é perseguida. Por isso que o mundo odeia a igreja. Porque ela é a coroa da criação, do novo reino que Jesus está restaurando para aqueles que o amam. Jesus se entregou pela igreja. Jesus governa a igreja como cabeça. Qual é o seu grau de entrega para a igreja? E tendo Jesus como modelo de liderança, o quanto isso te motiva a liderar também, a servir também, a se envolver também, a se desgastar pela igreja. A nossa cultura, meus irmãos, especialmente em Imbituba, diversas vezes ignora essa verdade para prestar culto ao Deus Sol. Você enxerga a igreja com a mesma importância que Cristo enxerga. Ele está reconciliando todas as coisas, nos céus e na terra, para formar um povo para si. E é por causa disso que eu quero sugerir duas aplicações para a gente terminar. A primeira é: priorize a igreja como Cristo prioriza. Isso significa organizar a sua agenda, abrir mão do seu conforto pessoal e assumir um compromisso com o corpo de Cristo maior do que você já assumiu. Quando Cristo é exaltado no coração, cultuar com o povo de Deus deixa de ser um peso, uma obrigação, e passa a ser uma alegria, motivo de prazer. Priorize a igreja como Cristo priorize. Essa é a primeira, mas há uma segunda. Aprenda a servir e a liderar. E eu chego nesse ponto porque
nós temos uma visão. Aliás, antes da nossa visão, nós temos uma missão. Como igreja local. Nós não somos a única igreja da cidade, somos parte da igreja na cidade, mas como igreja local, nós temos uma missão. E a nossa missão é trazer para a família de Deus quem está fora. Quem está fora da família precisa entrar. E Deus tem muitos aqui na nossa cidade que estão fora da família. E a nossa missão é trazê-los para a família. E viver com eles. E viver entre nós como amigos. Aprendendo uns com os outros. Se sacrificando uns para os outros. E servir a cidade. Servir a cidade. Cuidar da cidade. Amar Imbituba. Ao invés de explorar Imbituba. Muitas pessoas se mudam para Imbituba para explorar a cidade. E nós queremos ser a contracultura. Nós queremos servir a cidade. Essa é a nossa missão. E missão não muda. Enquanto existir igreja da família, a missão é essa, trazer para a família de Deus quem está fora, vivendo em amizade, servindo a cidade. Mas nós temos uma visão. A visão muda. E a nossa visão é chegar em 2030, olhando para a nossa igreja e vendo pelo menos 50 famílias representadas aqui. Amém. É eu poder saber que tem 50 famílias da cidade representadas aqui, porque aqui é tudo família. Quando uma família se entrega, os demais membros vão se entregando também, e é o que vai acontecer com a sua família que está aqui. Deus tem muitos eleitos no meio da sua família, e Ele vai salvá-los, e que seja através de nós, mas isso só vai acontecer se nós assumirmos a visão que Deus nos deu, e eu quero te ajudar nisso. E é por isso que eu quero dizer para você que a segunda aplicação é que você seja mentoreado, ajudado por um amigo aqui da igreja, que te ensine como servir e como liderar. Servir é um degrau mais baixo, muito importante. Liderar talvez seja mais difícil e isso talvez te assuste no primeiro momento. Mas o que eu estou dizendo para você não é sirva já, lidere já, mas se disponha a aprender a fazer essas duas coisas, porque é sobre isso que nós vamos nos debruçar nesse ano de 2026. Amém. Aprender a servir, aprender a liderar. E isso vai construir no nosso meio também uma cultura de evangelismo, que nós precisamos. Para alcançar 50 famílias até 2030, nós temos que proclamar o evangelho, nós temos que convidar as pessoas para virem à igreja, no mínimo. Esse é o desafio para ti. Se submeter à ajuda de alguém mais experiente, que te ensine a servir e te ensine a liderar. Quando Cristo é diminuído, a igreja é uma opção. Mas o nosso Cristo é grande. Ele é o Criador do universo. Ele é quem sustenta todas as coisas, inclusive o fôlego que a gente tem. É Ele que vai nos dar vida para viver a missão da igreja enquanto Ele achar oportuno. É a esse Cristo que nós queremos adorar, servir. Porque quando Cristo é adorado, exaltado, aí a igreja é essencial. E a gente consegue perceber na vida de cada um. Quando Cristo está sendo adorado e exaltado. Quando a igreja é essencial. Vamos orar? Vamos orar e vamos cantar. Vamos cantar essa canção. E eu espero que a partir dessa noite você nunca mais cante essa canção do mesmo jeito. Você sempre lembre de que quando Cristo é diminuído, a igreja é opcional. Mas quando Cristo é exaltado, a igreja é essencial. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Vamos cantar essa canção. Vamos nos colocar nesse instante com um coração disposto a não apenas cantar uma música, mas fazer dela uma oração, onde Cristo nos cative, nos reposiciona de um lugar de descompromisso para um lugar de comprometimento e adoração. E adoração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Clame ao Senhor que te ajude, que te dê graça para aplicar isso, para que essa compreensão seja disruptiva na sua mente, no seu coração, para que essa palavra seja transformadora dentro de você e mude a sua vida, a sua visão sobre a igreja. Para que a partir dessa noite a igreja seja uma prioridade para você, não por obrigação,
mas porque Cristo é exaltado, é magnífico dentro do seu coração. Espírito de Deus nos ajuda nessa noite. Espírito de Deus nos gera dentro de nós o tipo de encantamento que nós precisamos ter em Cristo. Como diz Agostinho, que o nosso coração não encontre descanso, repouso, enquanto ele não repousar em Ti, para Te adorar, para Te engrandecer. Muda a nossa visão a respeito do Criador do Universo, que não está distante, que não é só um meio para a gente alcançar alguma coisa que a gente quer. Que Ele seja a nossa vida, que Ele seja tudo para nós, tudo, que cada centímetro da nossa existência seja dEle, e por causa disso a igreja seja essencial. Seja adorado, Jesus, seja adorado nessa noite, seja adorado aqui dentro de nós, torne-se magnífico para a gente, torne-se magnífico para a gente. Oh,